Olá, segundo, eu espero que vocês estejam bem. Vamos dar início então à nossa aula de biologia, certo? Então, pega a apostila de vocês aí, vamos dar continuidade, certo? A aula de hoje é a aula 14, página 271. Vamos falar de peixes. A aula passada, a aula anterior, a gente teve início aos cordados, onde que a gente aprendeu que esses grupos de animais, eles, além daquilo que a gente já reconhecia, que era ter as estruturas de um esqueleto, tá, na parte interna, vai um pouquinho além disso daí, certo? Que são 4 características, né, que a gente aprendeu lá, que são a notocorda, que ela se modifica, certo? Então ela dá origem à coluna vertebral, as fendas faríngeas ou fendas faringeanas, que no nosso caso dá origem ao nosso pulmão, tá? Em outros, brânquia ou traqueia, dependendo do animal estudado, certo? O tubo nervoso neural, então o tubo dorsal neural, certo? Que dá origem ao nosso sistema nervoso central, que é o encéfalo e a medula, e a cauda pós-anal, tá? Que dá origem à cauda ou rabo de alguns animais, e no nosso caso só na fase embrionária, certo? Aprendemos que são vários grupos que apresentam essas 4 características principais aí. Dentre eles a gente começa com peixes, certo? Então lá na página 271, tá? Apresenta esse grupo aí, que surge no mundo com uma novidade evolutiva tremendamente importante, tá? Que é a habilidade do nado. Então ele tem um equilíbrio hidrostático muito eficiente. Então, dos animais marinhos, ele é o mais eficiente do nado. Então ele surge no planeta, tá? Com essa característica aí de saber nadar e saber muito bem nadar. Então os peixes são seres hábeis dentro da água. A gente encontra peixes tanto em água doce quanto água salgada. Então existem peixes que são de água doce e peixes que estão no mar, certo? Falado essa parte aí, vocês têm aí na apostila uma diversidade de peixes que vocês veem na figura. Então vê raia, tubarão, a pirarucu, a sardinha, e peixe palhaço, peixe borboleta e assim vai. Então são todos os peixes. A gente tem que se ater numa parte. Os peixes, eles são divididos em 2 grandes grupos, tá? Existem os peixes que são cartilaginosos, que são chamados de condrites, peixes onde que sua estrutura é feita, então a sua sustentação é feita de cartilagem. Os representantes desse grupo é o tubarão, a quimera e a raia ou arraia, tá? Os 2 nomes estão corretos. E os peixes que são ósseos, os osteites, tá? Que é a sardinha, o tambaqui, pirarucu, e vai assim por diante. Os peixes que normalmente a gente ouve falar por aí, tá? Então, existem 2 grandes grupos. Vamos tratar primeiro do grupo dos condrites, os cartilaginosos, que eu já falei já que os representantes mais comuns é o tubarão, a raia e a quimera. São peixes que são pré-históricos, então eles são os primeiros, tá, a surgirem no planeta. Não menos importante, tá? Até hoje, tá, no oceano, quem domina lá é o tubarão, certo? Então, eles são peixes que estão há muito tempo no planeta, porém, eles surgiram, tá, com uma habilidade, tá, em sobreviver na água tremenda. Então, eles estão bem adaptados na água. Sem falar do tubarão, que ele tem o formato dinâmico dele na água é perfeito, então ele consegue se movimentar com muita facilidade, certo? Já comentei que são os mais antigos, tá? Eles possuem 5 a 7 aberturas, tá? Fendas laterais, tá? Então
a forma de saída de água deles não tem um fechamento ali, então é aberto, tá? Então a água entra pela boca e sai por essas fendas aí, é coisa que dá característica a esse grupo aí, tá? Então essas aberturas que eles têm aí, essas fendas aí é que dá as características dele. Para diferir também, esses peixes eles têm a boca, tá, na parte ventral. Professor, parte ventral, o que quer dizer isso? Então, vamos entender. Existe a parte da frente, a boca dele fica na parte inferior, tá? Então, vai ficar na parte de baixo, certo? Então, na parte ventral, então não fica logo à frente a boca desses animais, desses peixes, certo? Então, tem essa característica aí. Eu já comentei já sobre o tubarão. O tubarão é um animal muito bem adaptado à água, ele consegue perceber o ambiente, então ele tem um ótimo olfato, então ele consegue detectar sangue a centenas de metros, tá, debaixo d'água. Então ele tem muito difícil algum organismo se esconder dele debaixo d'água, certo? Passamos agora para os osteites. Os peixes que são ósseos, os mais novos. Então, tambaqui, peixe palhaço, peixe borboleta, lambari, sardinha e vai embora, peixe espada, são peixes que a sua estrutura é óssea, então a sua sustentação é óssea. São peixes mais evoluídos, tá? Não vamos confundir, porque tubarão faz muito, é peixe antigo e tá lá legal, dominando o ambiente marinho, mas porém, esses peixes a gente fala que é mais evoluídos porque eles apresentam estruturas novas e mais bem adaptadas à água, certo? Já já eu explico a diferença daí pro tubarão, certo? Então, esses animais aqui, eles vêm com novas características, certo? Então, a primeira dela eu já falo, já que nem eu falei da boca, a boca deles agora é na frente, certo? Então é uma boca que fala terminal, fica de cara, já fica já aqui, já a boquinha dele já, certo? Eles apresentam uma estrutura chamada de vesícula gasosa, ou quando a gente estudou lá no fundamental, falava falava bexiga natatória. Isso, bexiga natatória, a gente estudava lá. Agora fala vesícula gasosa. Então é aquela bexiguinha, para quem lembra da aula de peixes, de dissecação de peixes, é aquela bexiga que fica dentro da parte do peixe. Essa vesícula aí, ela tem uma importante função na hora de equilibrar esse peixe dentro d'água. Então ele consegue ter um controle hidrodinâmico, então ele consegue, ou melhor, hidrostático, então ele consegue submergir com mais facilidade, consegue se sustentar debaixo d'água, certo? Então ele consegue ficar paradinho, diferente do tubarão. O tubarão, a gente às vezes vê que ele está sempre em movimento ali. Esse estar sempre em movimento é porque ele não tem essa bexiga. Então ele não consegue ter o controle debaixo d'água. Então se ele para, a tendência dele é começar a boiar. Para ele não boiar, então ele fica em constante movimento. Daí assusta, né? Parece que ele está sempre caçando, certo? Na verdade ele está ali, está vivendo. Esses peixes, os condrites, os peixes ósseos, têm essa bexiga, então eles conseguem ficar paradinho na água ali sem começar a boiar, sem começar a subir. Outra característica interessante que esses peixes têm é a linha lateral, tá? É uma linha que passa ao redor do corpo deles que consegue detectar a pressão de variação. Daí é aquela coisa legal, quando a gente vê o cardume, então quando a gente vê aquele monte de peixe tudo nadando junto, numa velocidade tremenda, milhares de peixes todos juntos e nenhum deles trombando em nada, e nem neles, nem trombando em nada. Isso é devido a essa linha aí que consegue detectar a pressão, então consegue detectar as variações que tem na água ali, o movimento, então ele não vai tocar, então ele vai tocar em algo, ele já consegue já escapar, certo? Então ele detecta essas vibrações que tem na água, então
é algo tremendamente importante para eles se localizar, então, para se movimentar dentro d'água, certo? A gente termina essa parte de peixes, certo? E vocês têm a atividade para fazer da página 273, tá? O em classe. Qualquer dúvida me procura aqui, certo? Eu estou disposto aqui para tirar as dúvidas que vocês tiverem, tá? Fazendo as atividades, me enviem e uma ótima tarde. Tchau, tchau.